Alô, você, vascaínos e vascaína de norte a sul do meu Brasil. Isso aqui é Vasco. Eu sou Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama. E antes de começar a falar do Vasco, se inscreva no nosso canal, dê uma forcinha, dê um like, dê aquela curtidazinha bacana aí para ajudar o nosso canal a crescer e com que eu possa muito mais a todos os dias falar do Vasco da Gama, levar informação para os torcedores do Vasco da Gama e aquele que é simpatizante do Vasco da Gama, aquele abraço, curta o nosso canal, divulgue bastante para os seus amigos e vamos falar de Vasco. O Vasco que tem um próximo compromisso agora contra o time do Ceará, o Ceará que está ali jogando exatamente para fugir da zona do rebaixamento que está próximo, e o Vasco da Gama que hoje se encontra numa situação complicada de zona do rebaixamento, vira e mexe, o Vasco está nessa zona maldita. Mas eu creio que o nosso Vascão vai conseguir uma vitória diante do Ceará. Eu espero que o Ricardo Sapinto já possa estar no comando do time, assim como tem a volta do Benítez. O Martim Benítez é aquele cara que dá mais aquela movimentação no meio de campo para com que a bola chegue até o Germancano. Espero com que isso realmente possa acontecer em breve, porque quando o Benítez não joga, o Vasco é um time que não é tão ofensivo assim, porque o Vasco perde aquela qualidade do meio de campo ali, porque fica só o Gil ali pelo meio, o Colo Gil, e sem o Benítez o time cai um pouco de rendimento. Aí a bola não chega até o nosso matador, o Germancano, que quando chega ele é fatal. Ele é o exterminador, realmente a bola chega, é um toque, dois, o máximo ele está fazendo um golzinho. Então o Vasco tem o retorno do Benítez. Se fosse o Ricardo Sapinto, também deixaria o Lucão no gol, deixaria ali o Fernando Miguel pegar um bancozinho, que o Fernando Miguel às vezes ele salva, mas também às vezes ele tem uma saída meio complicada que deixa a torcida um pouco irritada com ele. O Lucão é um garoto que surgiu na base do Vasco, é cria do Vasco, fez um excelente jogo contra o São Paulo, jogou muito bem agora o jogo da Sul-Americana, então deixaria um pouco o Fernando Miguel no banco e daria mais uma oportunidade para o Lucão. Até porque o Lucão vai ser o futuro goleiro do Vasco da Gama por muitos e muitos tempos. Seleção brasileira de base, daqui a pouco está na seleção principal. Tem que valorizar o cara realmente, quem sabe que ele tem capacidade. Diferente de alguns jogadores que hoje não estão rendendo muito bem na base do Vasco. É o caso do Vinícius, que caiu muito de produção. É o caso do próprio Thales Magno, que surgiu um excelente jogador no campeonato do ano passado, fez belíssimas partidas, mas esse ano não está conseguindo ter o mesmo rendimento. E outra questão que está nos deixando preocupados, torcedores do Vasco da Gama, é a questão do Benítez. O Benítez tem pouco menos de um mês de contrato se encerrando com o Vasco da Gama. E o atual presidente, Alexandre Campelo, não teve a capacidade de comprar os direitos do jogador para que ele seja jogador do Vasco. E está complicada essa situação, porque podemos terminar o campeonato sem o Benítez e correndo o risco de cair para a segunda divisão. É mais uma tragédia, o time já caiu 3 vezes. Se essa diretoria incompetente que está aí não fizer nada, que eles têm pouco mais de um mês, como o presidente, o senhor Campelo, o Vasco da Gama é arriscado a cair pela 4ª vez por incompetência desse cara, que já deveria ter saído. E a justiça também, que não decide, não derruba essas liminares que foi dada, que entraram com liminares, querendo derrubar uma decisão que foi dada 2 sábados atrás, quando deu a vitória ao Levenciano. Espero que em 2021 o Vasco possa voltar a ser um time, aquele time onde os adversários, quando entravam em campo, temiam diante do Vasco, porque era um Vasco competitivo, um time que chegava na final e era campeão. Esse é o Vasco que eu quero. Esse é o Vasco que fez boa parte da minha família ser vascaína, porque a gente viu um Vasco ganhar título. E hoje a gente abre jornais, televisão, o que mais a gente vê é essa briga nos bastidores e o futebol ficando do lado. Mas Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Eu creio que o nosso Vasco vai voltar novamente a brilhar, a ser aquele Vasco que me fez ser torcedor do Vasco desde 1984. Eu vi aquele Vasco ganhar quase tudo que disputou. Eu creio que isso vai dar certo. 2021 a gente vai brilhar novamente, porque a gente tem um presidente que ganhou democraticamente. O Levenciano vai assumir esse Vasco e vai dar uma nova cara ao Vasco. O Vasco vai estar sendo aí divulgado na mídia, vai vender camisa como nunca vendeu.
programa de sócio torcedor também. Vai ser um programa que vai alavancar muito mais a renda do nosso Vascão, e o nome do nosso Vasco será divulgado no mundo inteiro. E nos trará, lógico, felicidade de ver o Vasco ser campeão. Beleza, meus amigos? Por hoje é só. Espero com que amanhã o Vasco possa derrotar o Ceará e nos dar mais uma alegria, um motivo de festejar e fugir dessa zona maldita. Obrigado a todos. Fique com Deus e até a próxima. Beleza, pessoal? Até mais.